Jornal Descalvado News. Oferecimento: leve mais diversão para a sua família com a Sky. Filmes, desenhos, programas de entretenimento e esportes. Tudo em um só lugar, com a distância de um controle remoto. Planos a partir de R$ 39,90. Em Descalvado, Sky é com a Banda B Teleinformática. Solicite a visita dos nossos representantes. 3583-1627. Sky, você na frente, sempre. Sky oferece Jornal Descalvado News. Olá, começa agora mais um Jornal Descalvado News. Nesta edição você vai conferir. Descalvado registra aumento nos casos de violência contra a mulher. Suspensão do programa de aquisição de alimentos desagrada entidades que recebiam as produções da agricultura familiar. E você vai conferir também tudo o que rolou na primeira edição da Feira de Vinil do Museu Público Municipal. Agora no Jornal Descalvado News. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Descalvado News. Nós começamos a edição dessa semana com uma notícia triste, mas importante. Semana passada, o distrito de Santa Eudócia, na cidade de São Carlos, registrou um homicídio ocasionado pela violência contra a mulher. Cansada dos maus tratos do marido, ela disparou contra ele. Mas nós sabemos que a maioria dos casos não tem este final. A maioria das mulheres continua sofrendo calada e os agressores impunes. Nós podemos pensar que em Descalvado, por se tratar de uma cidade pequena, esses casos não acontecem, o que não é verdade. De janeiro a maio deste ano, foram 69 ocorrências de violência contra a mulher registradas na delegacia local. Essa semana, um caso de anos de agressão sofridos por uma dona de casa terminou com o assassinato do seu agressor, no caso, o seu próprio marido. A fatalidade aconteceu em Santa Eudócia, distrito de São Carlos, e novamente levantou a polêmica sobre a violência doméstica sofrida pela mulher. O caso de Santa Eudócia está tendo grande repercussão. Apesar de ser uma situação que choca, não é uma realidade muito diferente, por exemplo, de Descalvado. Aqui na Delegacia de Polícia, no ano passado, foram registrados 173 casos de violência contra a mulher. De janeiro a maio deste ano, são 69 casos. Geralmente, agressões físicas, aquelas que deixam marcas, e também sexuais, onde a mulher é obrigada a manter relações com o marido no dia e horário que ele desejar. E, infelizmente, essas são estatísticas que só tendem a aumentar. Para se livrar de uma vida marcada pela violência e maus tratos, é preciso ter coragem e acreditar na justiça. Coragem que teve uma descalvadense, servidora pública, que, cansada das agressões que constantemente sofria do marido, resolveu dar um basta e ir até as últimas consequências para reaver a sua dignidade. Qual é essa história? A minha história começou com um relacionamento de 6 anos que não estava dando certo, aí eu quis me separar. E por que você quis se separar? Eu quis me separar porque, na verdade, o meu marido, na época, ele não gostava muito de trabalhar, né? E quando começaram as agressões? Quando eu pedi a separação. E que tipo de agressão você sofria? Eu sofri agressão física, verbal, esses 2 tipos de agressões. E quando é que você decidiu dar um basta nessa situação? Quando ele me agrediu. E quais foram as providências que você tomou? Primeiramente, eu fui para a delegacia fazer um boletim de ocorrência. E daí então foram vários boletins de ocorrência. A partir do momento que você registrou o boletim de ocorrência, as agressões pararam?
Quando eu registrei o boletim de ocorrência, as agressões até pararam, mas a gente continuou não se dando mais bem. Depois disso, houve a necessidade de você tomar alguma atitude mais drástica? Depois das agressões, eu comecei a sofrer a perseguição. Que tipo de perseguição? Porque ele queria voltar e eu não queria. Tá. E você chegou a ser ameaçada por conta de não querer voltar? Você chegou a sofrer violência física? A violência física eu sofri depois. Na verdade, sofri antes. Depois disso, ele queria voltar, eu não queria, então ele me seguia, eu sofria perseguição. Certo. E o seu caso chegou à instância judiciária? Chegou, mas demorou muito tempo para chegar. E qual foi o desfecho? Bom, o desfecho, na verdade, quem fez foi eu. Porque eu fui muitas vezes na delegacia. Por muitas e muitas vezes eu fiz o boletim de ocorrência e eu chegava na delegacia, os policiais faziam, a polícia militar fazia a parte dela, mas o delegado empurrava para o juiz e eles falavam que chegava para o juiz, mas nunca chegava. Teve um momento, né, em toda essa situação que você chegou a pensar em desistir? Na verdade, eu pensei sim, só que como a minha vida já tinha virado um inferno, eu não vivia mais, eu não dormia mais, então eu pensei assim que eu precisava resolver aquilo, porque eu tinha filhos e eu estava vivendo uma situação insuportável. E qual foi o resultado da sua luta? Bom, a minha luta foram vários boletins de ocorrência, várias vezes na delegacia, eu passei muita vergonha porque é muito constrangedor. Mas mesmo assim eu não desisti, até que um dia eu cheguei a passar o dia inteiro no fórum. E saindo de lá, qual foi o resultado? Bom, eu só saí de lá com o papel da prisão dele. E o seu agressor chegou a ser preso? Ele foi preso. Por quanto tempo? Durante 4 meses ele ficou preso, sem fiança. E depois de toda essa luta, do resultado, da prisão do seu agressor, o que você considera, o que você acha que a sua luta foi válida? Com certeza, porque eu acho assim que o que ele cometeu comigo é uma coisa que vai ficar para o resto da minha vida. Porque é uma coisa que eu jamais vou esquecer. Por mais que eu tente, eu jamais vou esquecer. Mas eu penso que isso não ficou impune, porque ele ficou preso, ele pagou, entendeu? Então ele precisava disso, ele precisava ter uma consequência, até porque quem faz isso, não só ele, mas quem faz isso, faz porque sabe que não vai acontecer. Então ele viu que ele fazendo isso, eu indo atrás, aconteceu. Então hoje não acontece mais, mas foi um ano de sofrimento. Mas hoje se ele vai pensar 1000 vezes antes de fazer de novo. E o que você diria para mulheres que hoje estão na mesma situação que um dia você esteve? Bom, eu diria para elas que eu sei que é muito difícil, é uma situação que a gente não imagina passar, é muito triste, mas eu acho que elas têm que insistir, principalmente insistir, porque se eu não tivesse insistido, talvez hoje eu não estava mais aqui, porque ou eu teria feito alguma coisa com ele, ou ele teria feito alguma coisa comigo. Então eu insisti e fui atrás. E a partir de agora, com toda essa situação, com a punição do seu agredor, com uma nova vida que você deve estar levando, qual é a sua esperança no futuro? Bom, a minha esperança é que eu nunca mais passe por isso, até porque eu nunca apanhei do meu pai, imagina apanhar do meu marido. Então eu espero que isso nunca mais aconteça, mas se um dia acontecer, eu vou voltar a fazer tudo o que eu fiz de novo. E até porque eu tenho uma filha mulher, e se um dia ela passar por isso, eu vou falar para ela também fazer o mesmo. Vida nova. Com certeza. Apesar de ser um dado alarmante e já demandar a atenção do poder público, o município não conta com um departamento ou setor específico que trata das questões da mulher. O único órgão existente é o CODIM, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher,
que voluntariamente realizam trabalho neste sentido. Segundo o CODIM, os casos de violência praticados contra a mulher só têm aumentado. Aumentou muito esse ano de violência. Eu não sei se é referente a Maria da Penha, que a mulher tem se encorajado e tem denunciado, né? Mas que realmente aumentou muito, aumentou. E qual tem sido o trabalho do CODIM no acompanhamento desses casos de violência contra a mulher? O trabalho do CODIM, na verdade, Jaqueline, é fiscalizar, é orientar essa mulher, encaminhar essa mulher para os órgãos competentes para que ela seja atendida, né? E fiscalizar o andamento desse processo. Porque quando a mulher chega na delegacia, a porta de entrada principal é o pronto-socorro. Porque quando é agressão física, é lá que a mulher vai cair. E lá ela passa por um médico que requisita um corpo de delito e constata as agressões e o pronto-socorro mesmo manda para a delegacia. O fato das estatísticas serem maiores ano a ano também evidencia uma mudança de postura, a substituição do medo pela coragem da delação do agressor. Hoje em dia, os nossos próprios tribunais já sedimentaram o entendimento que no caso, por exemplo, de lesão corporal leve, já não é mais necessária a representação da vítima, tal como ocorre nos casos de ameaça, de crimes contra a honra ou contra a liberdade sexual. Nesses crimes, ainda é necessário que a vítima dê o seu consentimento para que se dê início à ação penal. Ou seja, não basta que ela vá até a delegacia e faça o boletim de ocorrência. Ela tem que expressar o consentimento para que se dê início, então, à ação penal correspondente. Existe ainda, por parte de algumas vítimas, o receio de que denunciar as agressões pode não dar em nada. Este não é o posicionamento da Justiça. Em primeiro lugar, a vítima, ao dar notícia da ocorrência para o delegado, ela costuma pedir uma medida protetiva de urgência, que praticamente em todos os casos que a gente recebe aqui no fórum são de afastamento do agressor do lar e para que ele mantenha uma distância que pode ser mais ou menos de 100 a 200 metros da vítima, né? Normalmente, esse é o primeiro passo, né? A solicitação de uma medida protetiva de urgência. Ela faz isso para o delegado encaminha para o juízo, o juiz ouve o Ministério Público e, após, decide. Esse é o primeiro passo, para proteger a vítima. Depois disso, o delegado continua as investigações, faz o inquérito, se for o caso, e encaminha a juízo, né, para que o promotor de justiça possa, caso ainda seja vontade da vítima, ingressar com a ação penal. E aí a gente vai ter um processo penal em que vai ser pesquisado, investigado e provado ou não se o agressor realmente fez o que a vítima está alegando. E esses processos geralmente demoram para ser concluídos? Não, como é uma medida de urgência, assim que a vítima vai à delegacia, provavelmente no mesmo dia ou no dia seguinte, o delegado já encaminha o pedido da medida protetiva de urgência ao juízo. E aqui em Descalvado, a gente tem uma prestação do serviço jurisdicional que, comparada às demais unidades do Estado, é bem rápida. Então, não é um processo que vai demorar muito, não. Mas a lei, por si só, não muda esse cenário. É preciso uma junção de fatores que tem início na mobilização e conscientização das próprias vítimas. A lei, isoladamente, ela não faz milagre, né? Às vezes as pessoas têm a impressão de que uma lei bem feita ou um poder constituído como poder judiciário vão resolver o problema. Na verdade, a lei e o poder judiciário e os demais poderes, eles atuam em complementação com a própria conduta dos cidadãos e das pessoas que acabam sendo vítimas, não só dos crimes de violência doméstica, como dos outros. Então, é importante que todas as mulheres que se sintam agredidas, antes de acontecer alguma agressão física, que elas já procurem tomar consciência de que algo pode estar encaminhando para uma situação mais grave. Então, é interessante as pessoas pararem para pensar que elas também podem evitar. Então, nossos primeiros sinais de um comportamento mais agressivo, mais violento, a mulher deve se posicionar, eventualmente já se afastar ou tomar alguma atitude para evitar que uma agressão ocorra. Porque, na maioria dos casos que a gente tem aqui, essa procura por medidas protetivas
ocorre depois que a agressão já aconteceu. Então não é necessário que se chegue a esse ponto. É possível identificar antes os sinais de agressão e tomar medidas que sejam preventivas. Isso é importante, saber que todos nós podemos colaborar, não é só uma resposta do Judiciário. A Secretaria Municipal de Agricultura mantém um convênio com o governo federal para a aquisição de alimentos da agricultura familiar. A produção de frutas, verduras e legumes estava sendo destinada às entidades do município. Estavam, pois na semana passada o departamento anunciou o fim da vigência do contrato, o que causou preocupação das entidades e dos próprios agricultores familiares que vendiam para a prefeitura. O Programa de Aquisição de Alimentos, mais conhecido como PAA, é mais um dos incentivos oferecidos pelo governo federal para estimular a produção de agricultores familiares. Em Descalvado, 32 associados recebem pelas suas produções que são destinadas para o atendimento de 12 entidades assistenciais do município. Arnaldo, o que vocês produzem aqui no assentamento? Aqui nós produzimos vagem, tomate, abobrinha, berinjela, jiló, pimentão, banana e a maioria tem umas coisas que está plantada no outro sítio, porque aqui a terra está meio cansada e teve que descansar um pouco a terra aqui e estou plantando lá para descansar um pouquinho aqui. Entendi. Mas o que a gente tem é isso daí, plantaram. Em relação a esses programas que a prefeitura colocou, desde quando que vocês participam? Já tem 2 anos. 2 anos estão participando. E quais são os programas? É o PA, né? E a merenda escolar, que é da agricultura familiar. E a gente está muito contente. Tudo que é preparado pelos produtores rurais atendem diferentes programas da municipalidade, como o Programa de Aquisição de Alimentos, que destina a produção para as entidades municipais. Os produtores ainda participam da Feira Livre e também da venda das mercadorias para o serviço de alimentação escolar da prefeitura local. Aqui a gente pode perceber uma plantação de vagens, mas neste assentamento existem outras produções, como tomate, berinjela e outros legumes que são destinados aos programas em que eles participam. Dos assentamentos, toda essa produção vai direto para as entidades que recebem semanalmente frutas, verduras e legumes para auxiliá-las no atendimento aos seus acolhidos. A doação era semanal. Todas as terças-feiras, logo após o almoço, a gente ia buscar. Vinha legumes, frutas da época, né, que os assentados plantam, verduras, principalmente verduras. A quantidade é uma quantidade razoável que a creche recebe, porque nós atendemos 308 crianças. Então, o gasto diário da creche é muito grande. Na semana passada, o anúncio do término do contrato firmado entre a municipalidade e a Companhia Nacional de Abastecimento, que custeia o programa, deixou preocupadas as instituições, como também os produtores, que têm no programa mais uma fonte de renda. Arnaldo, e em relação então a isso, mas aos programas que a prefeitura compra de vocês, então com o término do PA não tem problema que ela continua? Eu acho que compromete, sim. Eu acho que a gente às vezes sobra muita legumes aí e a gente tem um PA para entregar, sim. Eu acho que compromete, sim, na minha opinião. Já o secretário de Agricultura do município, Bruno de Lima, afirma que os agricultores não têm o que temer, visto que eles são atendidos por outros programas mantidos pela prefeitura. O problema é o seguinte, o que aconteceu aqui em Descalvado foi que durante os 12 meses o projeto não conseguiu ser cumprido devido à falta de produto, porque os produtores estavam sobrecarregados com a merenda escolar, com a feira livre, e aí acabou que ficou um saldo para trás depois dos 12 meses. Isso aconteceu em dezembro de 2012. Em dezembro de 2012, nós entramos em contato com a Conab e pedimos a prorrogação do prazo para mais 6 meses. Isso que vai findar agora em 30 de junho. Bruno fala dos esforços mantidos pela secretaria para dar continuidade ao programa. Acontece que ainda nós temos um saldo que estamos apurando para ver o valor exato que vai ser. Que vai dar e a gente já entrou em contato e eles disseram que podemos prorrogar
mais um prazo para tentar acabar com esse saldo. Então é isso, nós estamos aguardando uma aprovação da Conab, uma autorização para a gente continuar o programa até acabar esse saldo. Continuar o programa até acabar o saldo, você estima quanto tempo é possível continuar até o fim do ano? Provavelmente até o final do ano não, mas mais uns 3 meses eu acredito que dê para tocar. Enquanto isso, a gente vai aguardar a aprovação do novo projeto que a gente já encaminhou e vai estar reencaminhando segunda-feira ou terça, que a Cristina vai estar indo para São Paulo levar. A notícia, claro, não agradou os dirigentes das entidades. E nós não estávamos avisados que ia cortar. Semana passada somente que nós ficamos sabendo que não era para levar a caixa essa semana, que provavelmente não ia ter terça-feira. Só. Comunicado nós não fomos. E como que vocês receberam essa notícia? Ai, com grande tristeza, porque esse programa ele é maravilhoso. Eu sei que eles batalharam muito para ter esse programa dentro da cidade, dentro do município. E o custo é muito alto para a gente adquirir. E foi com muita tristeza que a gente recebeu essa notícia. O secretário se defende e afirma que outros municípios também não conseguiram a renovação do contrato com a companhia. Foi a informação que eu colhi junto à assistente lá, eu não sei exatamente qual o cargo dela, mas ela me disse, ela é responsável pelo programa, e ela disse que ela está com mais de 100 projetos parados, aguardando aprovação para o Estado de São Paulo. E então, e ela disse que não tem prazo para liberação, então a gente também fica dependendo deles. A gente manda o projeto tudo certinho, agora tem que aguardar a aprovação deles lá. Bruno, como que os agricultores participantes do programa e as próprias entidades que são beneficiadas souberam dessa notícia? Na verdade, eles já vêm sendo avisados há tempo, porque já era para ter acabado no final do ano. Nós conseguimos prorrogar até o 30 de junho e todos já estavam cientes que isso aconteceria, uma hora ou outra. A gente tentava que não parasse através de novos projetos, mas como está tudo parado lá, a gente não está na nossa mão isso. Mas eles já estavam sabendo e não foi surpresa para ninguém, ao contrário do que andam dizendo por aí. Em 1 ano e meio de vigência, o PAA em Descalvado comprou e destinou aproximadamente 85 toneladas de hortifrutis vindos dos agricultores familiares. Os números representam a importância da continuidade do programa ao município. As comemorações do primeiro aniversário do Museu Público de Descalvado chamaram a atenção de toda a comunidade. Diversas pessoas estiveram no local para acompanhar as apresentações musicais e também a exposição de colecionadores de vinil, vindos inclusive de outras cidades do estado. O Museu Público Municipal de Descalvado, em comemoração ao seu primeiro aniversário, realizou neste sábado, dia 29 de junho de 2013, a primeira feira do vinil e afins de Descalvado, que contou com a presença de vários expositores e colecionadores aqui do interior de São Paulo. Com diversos itens em exposição, a feira contou com LPs, CDs, DVDs e aparelhos de áudio e até livros e revistas relacionados ao mundo da música. Idealizada e realizada por um grupo de amigos da cidade de Rio Claro, a feira nasceu em 2012 com o intuito de reunir pessoas interessadas em efetuar troca, compra e venda destes produtos. Rogério Dias conta como surgiu a ideia e como ele vê a participação da população neste tipo de evento. A Feira do Vinil e Afins começou em Rio Claro. A ideia básica foi juntar pessoas que gostavam, colecionadores e músicos da cidade. A gente se reuniu, fez assim uma pesquisa na região e começamos a batalhar em cima dessa potencialidade da feira. A gente começou a organizar pessoas que se interessavam para estar junto, empenhado em voltar novamente com esse material. Então algumas pessoas que eram de parte de eletrônica entraram também no movimento para reconstrução de equipamentos que estavam parados, e veio esse boom todo e a gente montou como uma associação, né, a FVA, que é a Feira do Vinil e Afins. A gente colocou todo mundo junto e começamos a fazer isso em Rio Claro, tanto que hoje lá é a sede e a gente faz 3 vezes por ano a feira lá. O interessante assim, é o pai traz o filho, né? Geralmente uma pessoa assim acima de 30 anos já ouviu falar, já teve contato com o vinil.
A pessoa que é abaixo dessa idade, que hoje chega numa feira, assim, vê aquele artista que ele gosta, ou mesmo bandas que são atuais hoje, que tem prensado em vinil, e esses expositores têm a condição de trazer esse material importado, eles assim, se espantam de ver que tem um material em vinil, e ao mesmo tempo, assim, eu tenho isso em MP3, mas eu não tenho como pegar isso, né? E o vinil te dá essa possibilidade. Mas nem só por discos, LPs e expositores foi realizada a feira, com a apresentação de diversas bandas, tocando grandes e conhecidos sucessos. A primeira feira do vinil foi uma excelente opção para quem veio até o Museu Municipal curtir um sábado dedicado à música. O público também pôde acompanhar a apresentação de várias bandas locais e de outras cidades, e teve a chance de relembrar velhos e inesquecíveis sucessos. Bom, eu pude pegar um pouquinho do final do vinil, e eu lembro muito assim que meu pai, meus tios tinham discos dos Beatles. Eu me lembro também, um pouquinho depois do vinil, quando a fita cassete entrou em ação, eu me lembro de ter ouvido bastante Raul Seixas, que foram os primeiros contatos meus com o rock, né? Então eu acho que o vinil tem essa raridade, assim, de na época eram poucas bandas que conseguiam gravar, então eu acho isso legal e, uma feira desse porte na nossa cidade é muito legal, muito gratificante pra gente. E é bacana entender, assim, a importância do vinil até nos dias de hoje, entendeu? Porque vai passando o tempo e o vinil continua, e quem é fã mesmo, tem feiras, então, justamente pra isso, pra gente comprar vinil, pra gente trocar vinil. Então, assim, e aí você, né, numa feira como essa, você encontra todo tipo de pessoa, de todas as tribos, raças, e então, assim, e crianças e velhos. Então é muito legal, porque a gente pode estar aí disponível pra gente um leque, né, de opções aí pra gente sempre, e não deixar morrer, sabe, essa parte da música, da história da música que ficou, e acho que não é tão cedo que vai acabar, assim, porque vão vindo gerações e a gente vai resgatando isso, entendeu? Então é muito legal. A Associação dos Amigos do Museu Municipal também falou sobre o sucesso do evento e se deverá haver mais edições da feira. Nós consideramos que foi um sucesso por conta da presença, muita gente veio desde de manhã, não parou até o meio-dia, até 1h tinha gente comprando, então acredito que foi um sucesso. Por que nós escolhemos uma feira de vinil e depois um show de rock para comemorar o aniversário de 1 ano do museu? Porque nós pensamos assim, como a gente faz para atrair mais gente para vir para o museu? E nós pensamos que associar o aniversário do museu ao aniversário do rock seria interessante, porque nós traríamos pessoas que não conhecem o museu. E realmente, se vocês, muita gente que está aí para assistir os shows ainda não conhecia o museu, e a gente pensou, vamos associar o show de rock, a feira de vinil, para atrair um público diferenciado para conhecer o museu também, e assim a gente ampliar o público, né, interessado no que a gente tem para expor no museu. Bem, o Jornal Descalvado News termina aqui. Não se esqueçam de compartilhar e agora comentar as nossas notícias diárias no site. Um abraço e até a próxima edição.